Bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, estamos no livro de Oséias, né? Chegamos no livro de Oséias, no capítulo 1. Quero contextualizar um pouquinho para você poder entender, né? Este livro, ele traz pra gente um apelo. Deus usa o profeta Oséias, né, num apelo ao arrependimento genuíno. O profeta, em todo o livro, ele vai expor o pecado, vai salientar os pontos da verdadeira religião, né? Ele vai também tratar os resultados de uma vida pecaminosa, né? E por meio do profeta Oséias, Deus chama de volta o povo que estava desviado da sua presença, né? Deus oferece perdão, misericórdia, graça abundante, Deus oferece salvação. Este livro, era o único profeta, né, de Israel que era um escritor, na verdade, né? E aí aconteceu então ali por volta do período de 740 a.C. Oséias, ele foi um evangelista nato, chamando o povo sempre ao arrependimento. O reino, após a morte de Salomão, ele tinha sido dividido, né? 10 tribos do norte assumiram o nome, eram conhecidos como Israel, e as outras duas tribos, então, Judá. Então é nesse período que o reino já estava dividido, né? E é interessante porque Oséias, ele amava uma mulher chamada Gomer, e Deus então, mas ela não era uma virgem, uma donzela, ela era uma prostituta, na verdade. E aí Deus manda Oséias casar com essa mulher, e assim começa esse relacionamento de Deus com Oséias, né? Deus vai falando para Oséias a situação que o povo estava, e Deus usa a alegoria do casamento do próprio Oséias, do próprio profeta, para tentar mostrar para o povo que o povo era um povo adúltero. Por que era adúltero? Porque o povo estava corrompido por meio da idolatria. Eles estavam adorando a criação ao invés do Criador, por meio da idolatria, tá? Então, e aí Deus dá essa estratégia, né? Para Oséias, para que Oséias pudesse ter ali subsídios, né? Uma ferramenta para poder mostrar para o povo o adultério do povo. O título do capítulo 1 de Oséias traz como o casamento, na Bíblia que eu estou lendo, na versão que eu estou lendo, o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel, né? Deus age de tantas maneiras e formas, e a intenção de Deus sempre é que o povo entenda e se arrependa e volte para Ele, né? Oséias também é um dos maiores evangelistas, ele é um evangelista nato, todo o livro vai falar a respeito de volta, de retorno, um convite do retorno do povo ao Deus vivo e verdadeiro. Capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar
o reino da casa de Israel. Se você tem acompanhado, nós lemos lá em Isaías, né? E a gente leu que chegou um momento que o reino de Israel foi totalmente extinto, né? Sobrou só o de Judá, tá? Então aqui ele está falando para Oséias que ia acontecer isso, olha, a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ele a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Então lembra que são duas nações ali dentro de uma só, as 10 tribos que tinham o nome de Israel e as 2 tribos que tinham o nome de Judá. Então Deus está falando que não mais tornaria a favorecer a casa de Israel, né? Então, isso aconteceu, né? Foi totalmente extinto a casa de Israel. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, né? Então o profeta, ele era um homem de profundo discernimento espiritual. Ele amava muito o seu povo, tendo nascido entre eles, tendo sido criado por meio deles e sendo na sua época o único profeta escritor do Reino do Norte. Ele amava sua esposa Gomer, apesar da sua infidelidade, né? E deste fato percebeu a verdade que também o amor de Deus por Israel continuava firme e seguro a despeito da apostasia, a despeito da sua idolatria. Então Deus usou essa situação do profeta, tá? Para que ele pudesse discernir com clareza como estava o coração de Deus naquela época para com o povo. O povo havia se desviado, o povo havia se corrompido por conta da idolatria. E precisou o profeta viver tudo isso com a esposa, tá? Com a mulher que Deus mandou ele tomar para si, para ele poder discernir o quanto o amor de Deus estava para com o povo, entristecido por conta da idolatria do povo. O povo era um povo obstinado à idolatria, era um povo obstinado. E isso desagradava totalmente o coração de Deus. Mas Deus vai usar Oséias para chamar o povo ao arrependimento. Interessante, né? Que Deus sempre o objetivo final de Deus é que o povo se arrependa, que o povo discirna o que é certo e errado, que o povo compreenda, né, aquilo que é do agrado do Senhor e aquilo que não é do agrado do Senhor. E para a nossa vida também, nós precisamos discernir o que em nós é infidelidade. Que tipo de infidelidade nós temos praticado contra o Senhor? Que tipo de infidelidade? Então, para nós hoje fica esse desafio de observarmos na nossa vida onde temos sido infiéis. Onde temos sido infiéis. E aí é importante lembrar
que o contraponto, a fidelidade, ela se faz, né, com transparência, constância e integridade. Então aí a gente pode avaliar: tenho sido transparente nos meus pensamentos, nas minhas emoções? Tenho sido constante na leitura, no meu devocional, indo cultuar, adorar, na oração, no jejum? Tenho sido constante nas disciplinas espirituais que Deus tem para mim? Tenho sido íntegro nos meus negócios? Tenho sido uma pessoa de caráter, né? Isso é ser fiel. Se em algum desses pontos a gente não é fiel, então significa que temos que discernir que estamos sendo infiéis. Infidelidade está ali e precisa arrepender, e precisa pedir perdão a Deus e precisa continuar. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Deus, pela Tua palavra de hoje, que nos chama a avaliarmos a nossa vida, a nos olharmos, a olhar dentro de nós mesmos, Pai. Nos ajuda a perceber, nos ajuda, Senhor Deus, a discernir se há em nós algum caminho mau, se há em nós algum tipo de infidelidade, Pai. Pai querido, traga a existência na nossa mente, Pai querido, naquilo que temos desagradado, Senhor, naquilo que temos ofendido, Senhor, naquilo que temos violado a Tua lei, Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai querido, a nos constranger por causa do nosso pecado. Nos ajuda, Pai, a enxergá-lo, nos ajuda a vê-lo, nos ajuda a confessá-lo, porque a Tua palavra diz para nós, Senhor Deus, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Paizinho querido, que hoje seja um dia de reflexão, de avaliação, de autoanálise. Mostra para nós, Pai, onde temos sido infiéis e nos ajuda, Pai, a quebrantar diante da Tua presença, Pai. Pai Santo, eu te agradeço pelo dia de hoje, por esse dia que aqui está chuvoso. Obrigada, Deus, por tudo que Tu tens feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos e irmãs, naqueles que me ouvem. Paizinho, muito obrigada. Deus, eu oro a Ti pelos enfermos nessa manhã. Pai, eu continuo a Te pedir, ó Deus, a tua boa mão curadora, a mão que cura, a mão que sara, o bálsamo de Gileade sobre a vida da minha sobrinha Carla Fabiana. Que o Senhor dê a ela vitória contra aquele câncer, Deus, que ela tenha vitória em nome de Jesus, Pai. Pai querido, que ela Te conheça na profundidade, Senhor, que ela possa voltar o seu olhar para Ti e ela possa Te conhecer, Deus. Paizinho querido, eu oro a Ti, ó Pai, por aquelas vidas que estão atribuladas, angustiadas, cheia, Pai querido, de angústia, de tristeza, de amargura, com os corações cheios de mágoas, Pai. Ó Deus de poder, traz cura para as feridas da alma no dia de hoje, Senhor. Que haja, Paizinho querido, quebrantamento em cada vida, Pai, que está lutando com as suas feridas emocionais, ó Deus. Traz cura, Pai. Querido Deus, abençoa, Pai, abençoa aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Pai. Tem misericórdia e ensina Teus filhos, Pai, a serem mordomos daquilo que o Senhor tem dado, Pai. Abençoa aqueles que estão passando, Pai, por conflitos familiares, Deus. Ó Deus querido, traz solução, Pai, para todo conflito entre pai e mãe, entre filhos e pai. Ó Deus de poder, traga soluções, ó Pai, que a Tua presença, o Teu Santo Espírito possa convencê-los e possa haver paz nas famílias, Deus. Eu oro pelas famílias do projeto, que haja paz nas famílias, Pai, que haja entendimento, que haja discernimento,
Que haja, Senhor Deus, quebrantamento em cada família, que elas possam se voltar, ó Deus, para o Senhor, ó Pai, que elas possam te conhecer de fato e de verdade, Pai. Abençoa, derrama sobre elas a salvação, derrama sobre elas a libertação, derrama sobre elas, Pai, as famílias do projeto, Deus, derrama sobre cada criança que atendemos, ó Pai querido, o teu cuidado e a tua proteção, Pai. Toma a nossa equipe que trabalha no dia de hoje, amanhã, esse final de semana, dia de descanso, que o Senhor possa estar dando descanso, renovando as forças, curando as dores, abençoando, Pai, cada pessoa que tem trabalhado ali, ministrado o coração das crianças no projeto Rede ao Mar, Deus. Toma conta, Pai, das nossas vidas. Cuida dos meus familiares, Deus. Eu oro a Ti, ó Pai, pela vida dos meus filhos. Eu oro a Ti pela vida do Daniel lá no mar. Eu oro a Ti, Pai querido, que ele tenha inteligência do Senhor para o seu trabalho. Que ele tenha, ó Deus querido, consolo e conforto por estar longe de sua casa, de sua família, Pai. Oro a Ti pela vida da Janine, pela vida da Alice e do Davi, Deus. Cuida deles, Pai, nesse período em que estão sem o pai em casa, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades emocionais ali, ó Deus. Cuida, Pai, da vida da Alessandra e do Daniel, do Vitor, do Arthur, do Isaac. Deus querido, que eles possam cada vez mais, Deus, ter a alegria do Senhor de trabalhar na Tua obra, como eles têm feito até aqui. Que eles sejam sustentados, Pai, ministrados, consolados, cheios da Tua presença, Pai, para continuar Te amando e servindo na obra do Senhor. Assim também, Deus, eu oro pelo Enéas, pela Liliane, Deus, pelo Pedro, pelo Tiago, pela Isadora. Pai, que ali nos seus estudos eles possam crescer, alcançar a maturidade cada vez mais. Pai querido, que o Pedro, Deus, também possa ser desenvolver, ó Deus, na obra do Senhor. Que o trabalho deles, Pai, não seja vão no Senhor, ó Pai. Que eles continuem firmes na obra do Senhor, trabalhando e fazendo para o louvor da Tua glória, Pai. Cuida, meu Pai, eu oro a Ti por ele. Eu peço a Ti por ele, Deus, que ele tenha a alegria do Senhor, Pai, de estar vivo, estar com seus netos. Nesse tempo saudoso, Pai, quando a gente tem saudade, Pai, da nossa mãe, que o Senhor já recolheu, que o Senhor esteja consolando, Pai, os nossos corações, o coração dos meus irmãos, do Simeão e da Samira, da Rose, Pai, dos meus sobrinhos, Deus querido, do coração do meu Pai, ó Deus, que o Senhor esteja ali, Deus, derramando sobre eles, Pai, Teu cuidado, Tua proteção, Pai, a Tua presença, Deus. Que a Tua presença seja, Pai, abundante na casa do meu Pai, Deus. Que a Tua presença seja abundante ali na casa do meu Pai. Abençoa, Deus, a vida deles, Pai. Os meus familiares, os de perto, os de longe, meus tios e tias, eu oro por eles, Pai, pelos meus primos e primas, Senhor Deus, cada um deles eu coloco diante de Ti. Tu os conheces, Pai querido, então que eles possam receber do Senhor, ó Deus, uma porção dobrada de alegria do Senhor para romper o dia de hoje, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, por paz em Israel, por paz, ó Deus querido, em Israel, que aquela guerra cesse, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, que haja paz ali, Deus, na Croácia, Pai, que haja paz na Ucrânia, Pai, em nome de Jesus, que haja paz na Ucrânia, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que aquele conflito, Pai, cesse. Pai, eu oro a Ti, Deus, também pelos desabrigados na enchente, Deus, pelas famílias que perderam tudo, que estão desoladas, desesperançadas, que estão entristecidas, Pai, que elas possam ser consoladas pelo Teu Santo Espírito, Deus. E levanta, Deus querido, vidas preciosas em solidariedade, Pai, onde houver uma necessidade que seja suprida, ó Deus querido, na instrumentalidade de pessoas que Te amam e se levantam para ser solidárias em tempo de calamidade. Deus de poder e de graça, abençoa. Cuida, Deus, a vida do meu esposo, eu oro por ele.
Pai querido, que as suas dores cessem, que ele tenha, ó Deus, alívio de todas as dores, Pai, que o Senhor possa curar ali aquele tendão que está rompido. Deus, cura aquele tendão que está rompido. O Senhor é Deus de poder, Deus de graça. Cuida seu coração, sua mente, leva cativo ao Senhor, ó Pai. Toma conta, Deus, da tua igreja, Pai. Toma conta do teu povo que reúne neste lugar. Das minhas discípulas, eu oro por elas, a vida da Nara, Senhor. Deus, abençoa a Nara, cuida dela, Pai. Abençoa a Sandra, cuida dela no dia de hoje. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, queridos.